advogado de defesa, fazer a explanação para absolver os acusados. Boa noite, excelência, boa noite, promotora, aos nobres jurados, os presentes aqui nessa corte. Antes de eu começar a expor os motivos pelos quais eu tenho certeza que os réus devem ser absolvidos, eu gostaria de lembrar aos senhores jurados que, de acordo com o artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição Federal, que instituiu o Tribunal do Júri, para que desse ao cidadão julgado a oportunidade de ser julgado pelos seus semelhantes. Caso como esses trazido à baila aqui neste tribunal, é indispensável dar ao cidadão, ao réu, a condição de que lhe seja feita justiça, tanto no aspecto legal quanto no aspecto moral, para que vocês, jurados, possam julgá-los de acordo com as suas convicções e as suas consciências. Poderíamos ter aqui nesse tribunal, no lugar dos senhores, magistrados, operadores do direito, funcionários do direito, advogados, mas não. O Tribunal do Júri é composto pela sociedade, para que membros da sociedade possam aferir justiça nesse julgamento. E mesmo que tivéssemos que seguir a letra fria da lei, nós poderíamos invocar aqui o artigo 25 do nosso Código Penal, que prevê a legítima defesa da vida e da honra. Poderíamos invocar também que os réus agiram sob violenta emoção, previsto no artigo 65 do nosso Código Penal. Poderíamos alegar que estavam eles no estado de necessidade extrema, também previsto no artigo 24 do nosso Código Penal. Mas não. Nós temos aqui uma pluralidade, uma diversidade de pensamentos e opiniões para que seja feito justiça ao invés de ser feita a vingança, como defende a promotoria. No Tribunal do Júri, senhores, quem decide são vocês. É de vocês o veredito para absolver ou condenar os réus. Eu não me coloco aqui na minha tese a fazer uma contraposição entre o direito natural e o direito positivo, porque isso para nós já foi amplamente discutido e debatido. Esse conflito de opiniões não nos interessa nesse momento. É preciso que a gente analise o estado especial que esses homens estavam no interior daquela caverna. Se no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, fosse previsto a pena capital, eu não tenho dúvida que a promotoria estaria, nesse momento, pedindo que mandassem os réus ou para a forca ou para a cadeira elétrica, dando essa vingança como encerramento para esse caso. E digo vingança porque a promotoria tenta a todo custo impor a necessidade que seja feita a vingança ao invés da justiça. É extremamente, senhores, a gente entender o estado que esses bravos heróis passaram no interior daquela caverna. Não estavam eles ali fazendo um piquenique, promovendo um passeio ecológico, fazendo seu lazer. Estavam eles ali no interior da caverna, bem como o nome da ciência da qual eles fazem parte, prevê que sejam feitos estudos para adquirir novos conhecimentos e, através desses estudos, dessa otimização, dessa qualificação profissional, muitas vezes sabemos que esses estudos são responsáveis para que surjam aí novas técnicas, novos medicamentos, enfim, em benefício da humanidade, da sociedade. Eles ali arriscavam suas vidas exercendo a sua atividade laborativa. Esses homens foram submetidos a condições subhumanas. Com o passar dos dias, foram ficando cada vez mais fracos, sentiam vertigens, náuseas, estavam perdendo o estado de sanidade, o perfeito estado de sanidade mental. A capacidade de raciocínio e discernimento era reduzida a cada dia que passava no interior daquela caverna. E durante o período que eles estiveram no subterrâneo daquela caverna, eles tiveram suspendidos o seu estado de direito, do qual o Estado lhe impõe certas obrigações, certas condutas, e uma vez que suspenso o seu estado de direito, os seus atos ali não podem ser considerados legais, tampouco ilegais. Foi preciso estabelecer ali novas regras de conduta, regras de convivência, de comportamento,
E foi justamente um desses pactos celebrados no interior da caverna que trouxe esse caso a este tribunal. E eu faço um apelo que antes dos senhores julgá-los, que se coloquem nas mesmas condições que esses homens estiveram e façam justiça de acordo com as suas convicções e de acordo com as suas consciências. Eles são tão vítimas quanto Roger Wetmore. Eles já pagaram duras penas trancafiados no interior daquela caverna. E permitam-me uma afirmação, senhores jurados, eu não tenho a menor dúvida que tanto eu quanto qualquer um dos senhores que estivesse ali nós faríamos as mesmas coisas, celebraríamos os mesmos pactos e os mesmos contratos, porque ali estaríamos numa busca pela nossa sobrevivência, tal qual eles tiveram. E busca essa que acabou vitimando Roger Wetmore através desses contratos. E nenhum de nós, em plena consciência, em sã consciência, dentro daquela caverna, naquelas condições, lembraríamos de recorrer aos diversos artigos, parágrafos, incisos, alíneas do nosso Código Penal. Não teríamos condições psicológicas, discernimento e capacidade para isso. Gostaria de alertar os senhores que as leis fora da caverna se modificam todos os dias. Eles estavam ali no estado sui generis, alheio a qualquer modificação ou qualquer ordenamento jurídico. Aqui fora da caverna, muitas vezes o que era impossível semana passada, nessa semana se torna possível, legalmente permitido. Eu posso citar exemplos, por exemplo, a união homoafetiva, que até bem pouco tempo era tratado como um desvio de conduta, um desvio de comportamento, e hoje, jurisprudencialmente, de uma decisão da nossa Suprema Corte, a união homoafetiva é legalmente permitida. Então essas leis são modificadas todos os dias. Hoje nós discutimos abertamente sobre a descriminalização das drogas, sobre a redução da maioridade penal, sobre a possibilidade da legalização do aborto, e por aí vai. As leis são mutáveis, são mutantes, só que no interior da caverna existe um pacto alheio e avesso a essas leis. Eu quero chamar a atenção dos senhores para uma recente pesquisa de opinião pública, amplamente divulgada na mídia, falada, escrita, televisada, onde 90% da população, da sociedade que os senhores fazem parte, os senhores jurados, 90% dos entrevistados absolveram esses réus. Os outros 10%, 3% não souberam ou não quiseram opinar, e apenas 7% optaram pela condenação desses réus. Não estamos aqui para ferir a popularidade desses senhores. Estamos citando esse caso para que a gente entenda que a sociedade da qual os senhores fazem parte já se encarregou de absolver esses homens. E fatos e pactos são celebrados todos os dias. Eu posso citar historicamente D. Pedro I, às margens do Ipiranga, quando proclamou a independência do Brasil, foi através de um pacto entre comandante, comandados e sociedade, pacto que teve validade legal, tanta validade quanto a lei positiva escrita, e não se tivesse tido, ainda hoje seríamos colônia de Portugal. Lembrá-los por um outro fato, um outro pacto, um chamamento da sociedade, onde se conscientizou a população brasileira na década de 80, que precisávamos eleger uma constituinte, uma Câmara de Deputados constituinte, que pudesse elaborar a Constituição Cidadã. E aquele chamamento, aquela conscientização, aquele pacto teve validade de lei, porque a população foi às urnas e escolheu da melhor forma deputados capacitados para eleger, para elaborar a Constituição. Eu gostaria de fazer um convite aos senhores jurados a viajarem no imaginário, a se colocarem nas mesmas condições que esses desafortunados, ora famintos espeleólogos passaram. Eles estiveram presos no subterrâneo de uma caverna, cobertos por toneladas de pedras, reduzidas às suas condições de discernimento, de raciocínio, e à medida que os dias passavam, as coisas pioravam. Estavam eles em condições adversas, insalubres, em lugar fétido, sem água, sem alimentação, sem qualquer condição de asepsia e higiene, e como disse o depoente, bebendo das suas próprias urinas.
Aí eu pergunto aos senhores jurados, se chegasse eu nesse tribunal, com um copo de urina e oferecesse a cada um dos senhores, tenho certeza que me olhariam com asco, com nojo, repugnância, porque todos aqui estamos saciados da sede e da fome. Mas esse mesmo copo de urina negado neste momento, caso os senhores tivessem trancafiados 32 dias naquela caverna, eu não tenho dúvida que seria considerado como uma salvação para saciar a sede dos senhores. Imaginem também os senhores, hipoteticamente, numa outra posição, numa outra situação, numa embarcação em alto mar, o mar revolto, e essa pequena embarcação, que os 7 jurados eram os tripulantes, e na iminência de um naufrágio, no momento derradeiro, os senhores têm que recorrer aos coletes salva-vidas. E naquele momento, os 7 jurados, que no momento seriam tripulantes, observam que só há 6 coletes salva-vidas disponíveis naquela embarcação. Naquele momento do naufrágio, todos iriam correr para tentar se salvar, ignorando que um de vocês estaria condenado à morte, porque ali naquele naufrágio certamente seria impossível sobreviver em turbulentos mares. Seriam os senhores que conseguiram se salvar culpados pela morte desse único que não conseguiu o colete salva-vida? Serão os senhores condenados por homicídio? É isso que a douta promotoria tenta impor nesse caso. Ele tenta imputar a esses réus o crime de homicídio doloso, do qual o pacto celebrado por Roger Wetmore só teria apenas que lamentar a sua falta de sorte. Foi Roger que sugeriu que fosse feito o sorteio, e era de Roger Wetmore os dados que estavam na sua mochila e que serviram como instrumentos para aquele sorteio, para que esse fato, esse caso, tivesse o trágico fim que tomou. E eu deixei por último, senhores, mas tão importante quanto o destino que nós vamos dar a esses bravos sobreviventes, é nós analisarmos quanta incoerência do Estado. O Estado que disponibilizou um enorme aparato do lado de fora da caverna, destinou milhões de reais em equipamentos, em pessoal, na tentativa de salvar, de tirar daquela cadeia de pedras, tirar e salvar com vida os sobreviventes. É o mesmo Estado que deu-lhes a liberdade de tirá-los da cadeia de pedra, mas quer mandá-los para a cadeia de grades, onde nós sabemos que no Brasil o presídio é uma verdadeira universidade do crime, não ressocializa ninguém, nem esse é o caso. Senhores, é esse o local, o destino adequado que devemos dar a esses réus, condená-los ao convívio de latrocínios, traficantes, estrupadores. Seria justo trancafiá-los numa cadeia, uma vez que eles já foram condenados pelas condições perversas e desumanas que eles passaram do lado de fora, do lado de dentro da caverna? E eu deixei para o final, mas tão importante quanto esse destino, quanto o nosso julgamento, é avaliarmos um conjunto de fatores que foi determinante para que esse caso tivesse esse desfecho. Nós sabemos que no momento que os espeleólogos conseguiram contato pelo rádio com o pessoal que estava do lado de fora da caverna, diversas autoridades estavam ali presentes. Sabemos que o prefeito, vereadores, governador, chefe da Defesa Civil, padres, pastores, lideranças eclesiásticas, religiosas, médicos, enfermeiros, todos estavam do lado de fora da caverna. E todos se omitiram. Todos negligenciaram socorro, uma palavra de apoio, nem positivamente pela proposta que foi colocada por Roger, tampouco negativamente. Serão essas autoridades, todas elas, julgadas e condenadas como cúmplices, uma vez que eles tiveram a oportunidade de se pronunciar e mudar o final dessa história? Os mandatários de cargos eletivos ali presentes, serão a eles imputado o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do nosso Código Penal, uma vez que tiveram a oportunidade de se pronunciarem e se furtaram a isso. Agravando-se essa omissão dos mandatários, eles ainda foram responsáveis pela ordem daquele resgate que vitimou uma dezena de homens. Teriam eles agido com negligência?
tipificado no artigo 18, inciso 2º do nosso Código Penal, uma vez que conhecíamos riscos daquele resgate, morreram 10 homens e mesmo assim continuaram com a operação de salva-vida. Médicos e enfermeiros ali presentes que se omitiram, se calaram quando Roger perguntou se seria possível que se comessem carne humana poderiam sobreviver. Médicos e enfermeiros se omitiram também. E poderiam ter opinado, ter sugerido uma automutilação, que qualquer um deles poderia cortar um de seus membros e comer. Por que não? Mas preferiram se calar, se omitiram. E a omissão de socorro, também prevista no nosso ordenamento jurídico, no artigo 135 do Código Penal. Nós sabemos que diversas lideranças religiosas, padres, pastores, todos ali presentes, também se omitiram. E a igreja, no passado, e ela prega isso, diversas crenças, doutrinas religiosas pregam isso, que quando o necessitado pede ajuda, pede apoio, a igreja tem que intervir, tem que participar, mas padres, pastores e lideranças religiosas se omitiram. Serão eles como no passado, que algumas crenças religiosas pregavam apedrejamento em praça pública, que fossem queimados aqueles que agissem contrário às regras da igreja? Sabemos da lei de Italião e a igreja no passado não se opunha a ela? Minha gente, a omissão de todos ali presentes, todos que tiveram a oportunidade de dar aí uma sugestão de resolver os questionamentos Roger Wetmore, foram responsáveis e foi determinante para o desfecho desse caso. Todos ali que se omitiram, se calaram, também podem ser considerados culpados, se é que eles são culpados. E eu não tenho dúvida que esse silêncio, essa omissão, deu a legitimidade que os sobreviventes queriam e que precisavam para que dessem prosseguimento aí com seu plano de sobrevivência. Aquele contrato expressamente celebrado no interior da caverna, tacitamente entendido pelos sobreviventes como de acordo, vai em frente, sigam em frente, tacitamente foi entendido que poderiam dar prosseguimento ao plano. Por isso, eu peço a todos os senhores que julguem de acordo com as suas convicções, com as suas consciências e absolvam esses réus. E aqueles que ainda têm dúvida em relação a isso, eu invoco a máxima do direito penal. Na dúvida, pro réu. Muito obrigado, Excelência. Peço aos senhores jurados que, entendendo que os réus sejam absolvidos de acordo com a tese da defesa, vocês mostrem a placa com a face verde voltada para frente. Por favor, elevem bem para cima. E caso vocês considerem que os réus devam ser condenados por homicídio doloso de acordo com a sustentação feita pela promotoria, que vocês mostrem a placa com a face vermelha para frente. Considerando-se o resultado unânime desta votação realizada pelos jurados presentes neste tribunal, a juíza declarou os réus livres da acusação de homicídio doloso, de acordo com os 7 votos a favor da absolvição, contra nenhum voto favorável à condenação, declarando-os inocentes, de acordo com a vontade da maioria absoluta dos jurados desta Corte.